Olá, meus irmãos e irmãs da paróquia Nossa Senhora do Patrocínio. Nós estamos vivendo um momento especial, nos preparando para a celebração dos 150 anos de criação da nossa paróquia. Paróquia que foi fundada em 22 de maio de 1871. E a igreja, a nossa paróquia, vem se preparando e a cada ano tem um foco. O ano passado nós tivemos o ano do Pai, dedicado aí à família. Este ano, o ano do Filho, dedicado à juventude. E no próximo ano, portanto, o ano do Espírito Santo, envolvendo os missionários e catequistas. Estamos vivendo, portanto, esta realidade, esta expectativa. Contamos com a participação hoje da professora Ana Maria Ferreira, professora e historiadora, que vai nos contar um pouco dessa história, do surgimento da nossa paróquia, que, enfim, envolve a nossa vida, a nossa realidade, a nossa identidade. Professora, seja bem-vinda. Olá a todos do Paróquia em Sua Casa. É um prazer estar aqui, nesse dia tão especial, em que comemoramos os 149 anos da Paróquia de Nossa Senhora do Patrocínio, dia de revisitar memórias e de expressar o nosso sentimento como munícipes, como paripiranguenses, como um povo essencialmente católico que somos, com uma relação muito estreita com a Igreja desde o processo de fundação da cidade, já que o nosso núcleo urbano surgiu a partir da capela de Nossa Senhora do Patrocínio, construída em agosto de 1846, num período em que os engenhos, em que os senhores de terra predominavam e mandavam na região e patrocinavam também a construção dos monumentos religiosos, como a Capela de Nossa Senhora do Patrocínio, que foi patrocinada pelo Major José Antônio de Menezes, que também escolheu a padroeira e mandou vir de Salvador a primeira imagem da Senhora do Patrocínio, e que proporcionou o surgimento do núcleo urbano que nós conhecemos hoje. A partir de 1846, nós tivemos um aglomerado de casas sendo construídas ao redor da pequena capela, e aí em 1871 já havia necessidade de ampliação da igreja e de elevação à condição de paróquia, dado o crescimento da população, número de fiéis, crescimento urbano e de importância social para a região que a localidade ganhou. Então, o pároco de Bom Conselho, a atual cidade de Cícero Dantas, território ao qual nós estávamos ligados na época, encaminhou a elevação da capela de Nossa Senhora do Patrocínio à condição de paróquia. E isso aconteceu em 22 de maio de 1871. A paróquia, por ficar numa região muito pobre, uma região de sertão da Bahia, região de seca e de precárias condições financeiras, ficou 2 anos sem pároco. Nenhum pároco se arriscava a assumir uma paróquia recém-criada nessas paragens aqui. E aí coube ao jovem e recém-ordenado padre Vicente Valentim da Cunha, com seus 22 anos, assumir a paróquia de Nossa Senhora do Patrocínio e se tornar intendente anos depois. Assim como também organizar a construção dessa igreja matriz em que nós estamos hoje, uma obra que começou no final do século XIX e só foi concluída em 1905, já no paroquiado do padre João de Matos Freire de Carvalho. Então, nós, enquanto paripiranguenses, somos um povo de cultura católica, de cultura religiosa muito latente, muito forte. E essa latência religiosa, essa força religiosa, ela pode ser facilmente percebida nas nossas principais manifestações culturais. Nossas principais festividades são religiosas. Festa da Padroeira, festejo junino, o São Pedro, que tem o seu lado, com o tempo ele ganha um lado profano, uma conotação mais de entretenimento social, mas não deixa de ter a sua origem religiosa. Assim como temos os natais dos povoados, que são uma das principais manifestações
religiosas e também culturais do município. E por que não deixar de falar dos folguedos, dos reisados, das novenas de santo, que nada mais são do que a pura expressão do catolicismo popular, da variação do catolicismo, da evolução do catolicismo no seio popular, que tantos conflitos causaram no final do século XIX e começo do século XX entre igreja e população, mas que ao longo do tempo foram se resolvendo, os conflitos foram se resolvendo, e tanto a expressão popular do catolicismo quanto a expressão romana convivem de forma harmônica hoje em dia e expressam a fé do brasileiro e expressam a fé do paripiranguense. Então, a nossa devoção à Nossa Senhora do Patrocínio, o cuidado que a população tem, o carinho que a população tem com a igreja, ele expressa, sim, a nossa identidade enquanto povo. Expressa o nosso reconhecimento do valor cultural, do valor histórico e arquitetônico que tem a igreja e da importância cultural e identitária que a paróquia em si, que a Nossa Senhora do Patrocínio, que essa expressão tem dentro de nós enquanto povo. Então, hoje é um dia de celebrar e é um dia de revisitar essas memórias. Professora Ana Maria Ferreira, portanto, professora, historiadora, e que eu sei que sempre teve um cuidado, né, com a história, a identidade da nossa gente, e em especial pesquisando justamente a respeito, né, da nossa religiosidade, e que eu sei que está também se preparando para uma dissertação, né, para o seu mestrado, e que fala justamente dessa história, né, da nossa religiosidade, envolvendo a romanização da igreja. Então, professora, eu gostaria que nos contasse um pouco de como está este livro e que há uma expectativa de que ele possa realmente, né, quem sabe, ser lançado no próximo ano. Vai depender de visitas ainda a museus, nós sabemos disso, mas essa expectativa, pelo menos, deste livro que vai contar exatamente a história, os detalhes da nossa história, da fundação, da criação da paróquia Nossa Senhora do Patrocínio. Bom, a pesquisa é um resultado do curso do mestrado em História, pela Universidade Federal de Alagoas, e está em andamento ainda. Nós estamos, por conta da pandemia também, o acesso a arquivos, o acesso a acervos e arquivos foi um pouco dificultado, né? Então, nós precisaremos adiar um pouquinho alguns resultados de pesquisa, mas elas vão acontecer, e esperamos que possa acontecer no ano que vem, que é o ano comemorativo dos 150 anos da paróquia. Então, nós temos uma boa parceria com a igreja, através do padre João Ferreira, que tem nos dado apoio, e nós fizemos uma parceria para a elaboração de um livro, a escrita de um livro que contasse a história da paróquia. E, na ocasião, eu já tinha começado minha pesquisa, e aí as duas coisas coincidiram, foi uma agradável coincidência. Então, nós precisamos apenas de acesso a alguns documentos importantes, o que não é possível agora, mas esperamos que até o final do ano seja possível, ou que, no mais tardar, em janeiro do ano que vem, seja possível concluir a pesquisa, para que nós possamos concluir a escrita do livro, com a história da Paróquia Nossa Senhora do Patrocínio, e que nós possamos lançar essa obra no ano que vem, na festa da padroeira, comemorando os 150 anos. Então, é uma proposta na qual nós estamos trabalhando já há 2 anos. E está em processo de conclusão. Faltam apenas alguns detalhes, algumas fontes, algumas informações que são muito necessárias, consultar alguns arquivos, porque historiador investigador Sherlock Holmes, né? Vive de investigar, de procurar fontes, então nós precisamos de algumas fontes importantes para confirmar algumas informações ainda. E, para isso, precisamos de acesso a acervos, né? Arquivos, arquivo da Cúria, arquivo público da Bahia, que, nesse momento, não estão acessíveis, por conta da pandemia e por conta de reformas, em processo de reformas de arquivos. Mas nós temos esperança de que, no ano que vem, no início do ano já, nós possamos concluir a pesquisa e que nós possamos lançar o livro no ano que vem, e que a população de Paripiranga e região possa ter acesso a esse material,
que a gente vai fazer com todo carinho, está fazendo com todo carinho, uma contribuição da história para a Nossa Senhora do Patrocínio, para a paróquia Nossa Senhora do Patrocínio e para a historiografia local, que é o nosso principal desejo. Então, na verdade, um grande presente para toda a nossa Paripiranga, não é? E que nós somos carentes de muitas informações e de escritos a respeito da nossa história, não é? Bom, Patrocínio do Coité foi assim que surgiu, não é? A freguesia de Nossa Senhora do Patrocínio do Coité, que equivale à atual paróquia, né? Antes Malhada Vermelha, e depois a nossa Paripiranga, né? E o Coité que tem todo um vínculo muito forte com Paripiranga, por isso Patrocínio do Coité. Patrocínio por conta da padroeira e o Coité por conta da árvore, e que também tem uma simbologia muito forte, que ainda existe um exemplar na área onde as pessoas iniciaram sua aglomeração. Gostaria de um pouco também desse relato, professora. Ah, sim. O Coité hoje é a árvore símbolo do município. No espaço, no território, que nós chamamos hoje de Coité Velho, no passado, no começo do século XX, funcionava um engenho. Antes existia uma aldeia indígena, uma aldeia nômade. Os índios tapuias eram nômades, então eles passavam temporadas naquele local, e acabando a comida e a água, eles migravam para outros locais. E aí, anualmente, pelo menos uma vez por ano, eles passavam por lá. E para os indígenas, o território é sagrado, o território onde os seus antepassados estão enterrados é sagrado. Então, ali nós temos, já foram encontradas algumas urnas funerárias na década de 70, que comprovam que ali há um cemitério indígena naquele local. Infelizmente, as urnas se perderam, porque nos anos 70 as pessoas não tinham noção de que aquele material se tratava de um artefato histórico, de um vestígio, e que se tratava de urna funerária, com restos mortais de indígenas, e isso se perdeu. Mas, assim, com a chegada dos colonos e a expulsão dos índios, no local onde existia a aldeia indígena, cujos índios exploravam a árvore coitezeira, exploravam o fruto da árvore coitezeira para fabricar remédios e também para utilizar como utensílio doméstico, utilizar as cabaças como utensílios domésticos. Naquele mesmo local, após a expulsão dos índios, surgiu um engenho, chamado Engenho Coité, que recebeu essa denominação também por causa da árvore coitezeira, que tinha importância para os índios e passou a ter importância para os colonos como referência do lugar. Ali surgiu um pequeno povoado, ao redor do engenho, formado por trabalhadores do engenho. Casas foram construídas, pequenas vendas de utensílios básicos, né, tropeiros passavam por aquela região, até porque a estrada de acesso entre Bahia, Sergipe, Paripiranga e Simão Dias passava pelo Coité Velho. Não se tratava da rodovia que nós temos hoje, mas a chamada Estrada Velha, que passava pelo Coité Velho. Então, como não existiam templos religiosos no Engenho Coité, as pessoas frequentavam a capela de Santana de Simão Dias, cidade vizinha. E o pároco local passou a anexar ao território da igreja de Santana de Simão Dias as terras do Engenho Coité, os fiéis do Engenho Coité. Nós sabemos que os limites territoriais da paróquia correspondiam, na época, aos limites territoriais da povoação, da vila, do povoado. Então, a igreja tinha esse poder de determinar limites no período. E, com medo de perder o território que pertencia à Bahia, os líderes de Jeremoabo e os senhores de terra de Paripiranga se uniram em torno da construção de uma capela, aqui, como foi dito anteriormente, e a partir dessa capela que surgiu o perímetro urbano que nós conhecemos hoje aqui na Praça da Matriz, que no início o local se chamava Malhada Vermelha, que era uma malhada, local de passagem para o gado, e com a construção da capela passou a se chamar Patrocínio do Coité. E também Malhada Vermelha, que as duas denominações coexistiram durante muito tempo, mas o nome Coité prevaleceu até a década de 30. Só aí, nos anos 30, que por projeto de lei, o nome foi alterado para Paripiranga. Mas, então, isso justifica muito a simbologia da árvore coitezeira e também justifica a simbologia, o significado da igreja e da religião para os paripiranguenses. Nós existimos hoje enquanto cidade, enquanto povo, enquanto sociedade, a partir da construção de uma capela e do núcleo populacional que se formou ao redor dela.
Então, falar da Paróquia Nossa Senhora do Patrocínio é falar também da nossa identidade enquanto paripiranguenses, da nossa essência cultural, que é pautada muito nas nossas crenças religiosas e em todas as suas manifestações diárias. E na nossa identidade, naquilo que nos une enquanto povo, enquanto paripiranguenses. Realmente é um depoimento, não é, podemos dizer assim, um relato muito forte e que, claro, nós precisaríamos de um tempo maior e para isso vamos ter um livro que vai dar mais detalhes a respeito da história da nossa terra e da importância da criação da paróquia, a influência da igreja na vida social, econômica, política do nosso povo, da nossa gente, a nossa identidade. Professora, patrocínio, né? O coité nós já falamos, que é a árvore símbolo de Paripiranga, também é o dia do coité, 5 de junho, né? E a defesa do meio ambiente. Né? Patrocínio, aí nós temos o título, por conta também de uma passagem bíblica, né? Está lá no livro de São João, Evangelho de São João, que fala de bodas de Caná. Então Maria, muito atenta, Maria se apresenta para dizer que o vinho, né, estava a faltar e que ela recorre ao filho. Então, na imagem que nós temos aqui, justamente o dedo a apontar para dizer que façam tudo o que ele vos disser. É a nossa querida mãe, com o título de patrocínio, a nos apontar que Jesus realmente vai promover uma mudança na vida das pessoas, naquele momento, no relato do Evangelho. E que é um momento novo, Cristo em nossas vidas. Maria nos aponta dizendo que Ele é o sol da justiça, que é a nossa referência, que Cristo é vida. Então, é importante, e as pessoas, cada ano participam da festa, a importância do título, que tem justamente um significado bíblico, que é a passagem do Evangelho de São João. Professora, fique à vontade também para mais um relato, mas o que eu vejo é a importância, como é forte a igreja, a religiosidade em nossa terra e que exatamente tem tudo a ver com a nossa origem, de tudo que já foi dito aqui pela professora. É essa religiosidade que nos torna fortes, nos torna fortes e nos faz manter viva a esperança em dias melhores. Nós estamos passando por um momento muito difícil agora, de pandemia, de medo, de apreensão pelo presente e também pelo futuro. Mas a nossa fé, a nossa crença em Nossa Senhora do Patrocínio, em Deus, nos torna cada dia mais fortes e nós temos a certeza por isso de que dias melhores virão e que iremos passar por todo esse momento de dificuldade com muita força, ajudando ao próximo, cuidando de si e ajudando a cuidar do próximo também. Então, eu agradeço ao convite dos organizadores aqui do programa. Obrigado, J. Leal, pelo convite também. Gabriel, que cuida da parte técnica, né? Então, muito obrigado pelo convite. E a todos aqueles que assistem o programa, eu só posso dizer, fiquem em casa, cuidem de si, cuidem da família de vocês, de seus entes queridos. Tudo isso vai passar. É um momento difícil, mas é um momento também para a gente repensar a vida, pensar em sobreviver e pensar em viver melhor. Repensar a vida e pensar em como viver melhor nossa fé, como viver melhor em sociedade. Então, é um momento para a gente olhar para dentro. Já que estamos em casa e temos tempo para pensar, vamos olhar para dentro. Então, quem pode ficar em casa, preserve-se, fique em casa. Quem não pode, quem tem que trabalhar, que sai de casa para trabalhar, que se proteja, que se cuide, porque o momento requer cuidado, requer reflexão, requer solidariedade, que ajudar o próximo nesse momento é importante. Existem muitas pessoas precisando de ajuda e aqueles que podem ajudar, que, por favor, ajudem, porque nós, como comunidade, como irmãos em Cristo que somos, temos que ter essa consciência de que podemos ajudar e devemos ajudar, porque é uma corrente que volta, né, de mãos dadas. É uma corrente do bem que deve prevalecer. Então, obrigado, fiquem em casa e protejam-se. Muito obrigado à professora Ana Maria Ferreira, professora e historiadora, por sua participação. Gente, paróquia em nossa casa celebrando a vida, renovando a nossa fé, a nossa esperança. Como disse a professora,
fique em casa, mas se precisar sair, use a máscara, mantenha a distância, o cuidado é nosso. Maria continua, né, a mesma mãe, Maria de ontem, hoje e sempre, a nos patrocinar, a patrocinar uma vida de paz, de carinho, de respeito e de solidariedade.